Bom dia, meus alunos queridos! Vocês gostam de ler, contar ou assistir histórias? Se sim, saiba que estas narrativas pertencem ao gênero literário conto. E na aula de hoje vamos aprender tudo sobre o conto, tá bom, meus alunos queridos? Fiquem conosco aí até o final. E não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, porque é muito importante, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas. Roda a vinheta! Ficar com você é legal, mas se rolar sentimento é letal. Ela rebola demais, tô passando mal. Vem cá, baby, vem, eu, você e mais ninguém. O mundo é nosso, se não for é de quem? Então, galera, a gente vai começar a nossa aula aqui sobre o conto, tá bom, meus amigos? O que é o conto, pessoal? O conto, ele é um gênero narrativo, tá? Um gênero literário narrativo, tá? Temos diversos outros, o conto é um deles, tá, pessoal? Caracteriza-se por ser uma narrativa curta, né, com poucos personagens, um clímax, né, só um ponto impactante no meio da história, que já encaminha para o final, tá? Esse é o resumo mais breve possível sobre o conto, tá? Nos próximos slides aqui eu vou estar detalhando para vocês um pouquinho mais aí sobre o que é o conto, tá, pessoal? Que características que ele tem, tá? De forma geral, o conto ele é conciso, tá? O que é isso? Ele tipo, é breve, ele é rápido, tá? É o que eu falei no comecinho ali. Tem uma unidade de efeito, tá? Para que serve isso? Para que ele cause o efeito que ele quer atingir, né? Com o clímax, para que prenda o leitor ou o telespectador aí na narrativa apresentada aí, né? Dentro da história, pessoal. Então, essa é uma característica breve do autor, tá? Quem escreve conto chamamos de contista, tá? Desde quando existem os contos, galera? Acredita-se aí que antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, já existiam os contos aí, pessoal, na nossa humanidade. Encontraram contos escritos, né, na Bíblia, porém não acharam os autores, tá? No Antigo Testamento. O primeiro grande contista aí da história, né, foi um cara chamado Luciano de Samosata, né? Escreveu contos aí 125 anos após a morte de Cristo aí, na mesma época que um outro grande contista aí chamado Lúcius Apuleius e Caio Petrônio, tá? Eu particularmente não sabia disso aí não, fui descobrir hoje aí pesquisando sobre o conto. Mas inúmeros contos antigos aí, lendas antigas, por exemplo, do Rei Arthur, né? As próprias lendas que indicam o nascimento da Inglaterra, da Grã-Bretanha lá, tem contos antigos sobre os celtas, os duendes, os druidas, foram escritos muito antigamente, galera. É muito antigo que existe o conto aí na nossa literatura, na nossa sociedade, no nosso planeta. E o pessoal sempre gostou de contar histórias, tá? Então é velho conhecido aí da humanidade. No Brasil, os maiores contistas, tá? Eu fiz uma listinha breve para vocês aqui, mas existem milhares que não estão na lista, tá? Mas os maiores são Machado de Assis, né? Escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, Missa do Galo, né? Aloysio de Azevedo escreveu O Curtiço, né? Lima Barreto escreveu contos, Lígia Fagundes Telles, Fernando Sabino é um outro grande contista, tá? Tem um conto dele chamado O Homem Nu. Nossa, muito maneiro esse daí. É um conto infanto-juvenil, é bem humorado e narra aí a trajetória de um cara que foi buscar um pacote de pão pro lado de fora do apartamento e ficou trancado fora de sua casa, e aí causou todo um desespero porque as pessoas do prédio viram ele. Muito engraçado isso aí, tá? Enfim, existem vários contistas brasileiros famosos, tá? Aqui eu coloquei os que a gente aprende mais na escola, que tem nos livros literários e tudo mais, para a gente poder
falar aqui no nosso slide, tá? Mas existem muitos outros contistas, pessoal. Esses são os maiores. A estrutura de um conto, como eu falei no comecinho da aula, ele é uma narrativa curta, tá? As coisas estão em ordem ali, num momento linear, acontece uma desordem, né? Um conflito, que a gente chama de clímax. E toda a história vai se colocar para tentar resolver essa desordem, tá, pessoal? Então, acompanhando, né, essa ordem de acontecimentos, existem os personagens, entre eles o herói, né, que é o personagem principal, e o vilão, que é o antagonista, tá? Isso é o que acontece numa narrativa de um conto, tá bom, pessoal? É a estrutura. Temos os tipos de conto, os contos fantásticos, que são as grandes aventuras, os contos de terror, entre eles está os de suspense também, as narrativas de suspense estão incluídos aqui nesse meio aqui do conto de terror. Os contos de fadas, né, a Bela e a Fera, a Cinderela, a Branca de Neve, tá? Ele se caracteriza por ter criaturas mágicas, né, bruxas, fadas, elfos, no meio da sua narrativa. Os contos de ficção científica, tá? Que são contos que acontecem fora da realidade comum das pessoas. E os contos eróticos, tá? Entre eles os contos, né, românticos, os folhetins e tal, estão incluídos aqui nesse rol dos contos eróticos. E claro, aqueles mais picantes também, tá, pessoal? Então esses são os tipos de contos que existem aí, pessoal. E aqui agora a gente vai estar falando do discurso. É muito importante para a gente entender a narrativa do conto, entender o discurso, tá? Esses discursos geralmente são em primeira ou em terceira pessoa, tá? E a gente vai caracterizar se é primeira ou terceira pessoa pelo tipo de discurso, que pode ser direto, indireto e livre, tá, pessoal? Discurso direto é aquele discurso onde quem fala ali na história são os personagens. A gente caracteriza a fala deles com travessões, tá? Então, por exemplo, João e Pedro estão andando na rua e de repente João para e fala ali: olha, Pedro, encontrei 10 reais, né? Tem um travessão ali, tipo, na narrativa escrita ali, na linguagem escrita, né? Você tá lendo ali, o cara põe um travessão, né? Que é o sinal de fala, e fala: olha, João, encontrei 10 reais. Tipo, isso aí é um discurso direto, é o personagem que tá falando, tá? O indireto é quando eu estou narrando. João e Pedro estavam indo pela rua, Pedro achou 10 reais e os dois foram na padaria. Eu narrei que eles encontraram dinheiro e foram comprar pão, sei lá. E quando na história escrita ali está escrito o seguinte, com um travessão, né? Olha, encontrei 10 reais, isso em primeira pessoa, aí é o discurso direto, tá vendo? Quando você encontra o discurso direto e indireto, você já narra, você já encontra o narrador, se é em primeira ou terceira pessoa, tá, pessoal? E temos aí a mistura dos dois, que é o indireto livre, que mistura o discurso do narrador com o discurso dos personagens. Por exemplo, vinham andando pela rua dois rapazes, de repente um deles para e fala: olha, encontrei algo. Esse olha, encontrei algo vai estar sinalizado com travessão, representando a fala do personagem, o discurso direto. O indireto é a narração, quando eu venho narrando o que está acontecendo, e não a fala deles, mas a fala do narrador. Esse é o indireto. A mistura desses dois forma o indireto livre, galera. Esse daqui. Além desses três, né, tipos de discurso, existe o monólogo, que representa o pensamento do personagem. Vou lhes dar um exemplo. Pedro vinha andando pela rua, de repente ele para e pensa: olha, deveria ter feito tal coisa. Esse discurso entre ele e a sua consciência, o seu pensamento, representa um monólogo, que é o personagem falando com ele mesmo. Beleza, galera? A narrativa em primeira ou terceira pessoa já falei, tá? Só uma coisa aqui, na narrativa em terceira pessoa temos um aspecto importante para observar, que é o narrador, que pode ser o narrador observador, tá? Limita-se a descrever o que está acontecendo, tá? Falando do exterior. Tipo, ele só narra o que está acontecendo e ele não está participando. E temos o narrador onisciente, que além de falar o que acontece, ele se envolve na história junto com os personagens, está presente ali, beleza, galera? E é isso, meus alunos queridos. Muito obrigado aí para vocês que assistiram o vídeo até o final.
aprender aí um pouco sobre esse gênero textual muito legal, muito gostoso aí, que é o conto. Eu particularmente gosto muito de ler diversos contos aí, pessoal. E na próxima aula a gente vai estar falando de um outro gênero textual narrativo, que é a crônica, tá? O conto foi um, falaremos da crônica. Falaremos tudo sobre ela. Então, se você está gostando aí, se você curtiu esse vídeo, curta, comente aí, compartilhe com seus colegas. E o mais importante, se inscreva no nosso canal, porque toda semana vamos estar postando vídeo, aulas aí, muito interessante, como essa daí que foi hoje, sobre o conto, tá? Postaremos aulas legais aí para vocês estarem aprendendo cada vez mais, galera. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um abração, obrigado e tamo junto.